A Piscina do Diabo, Austrália. Após uma série de mortes em um ponto remoto e belíssimo em Queensland, Austrália, muitas pessoas começaram a se perguntar se a área era amaldiçoada. A lenda falava sobre um rosto fantasmagórico de uma mulher que aparecia logo abaixo da superfície das águas. Ao longo dos anos, uma presença sussurrante seduzia os curiosos, e sempre que ela aparecia, alguém desaparecia para nunca mais voltar. Junte-se a nós enquanto buscamos os espíritos de Devil's Pool, ou a Piscina do Diabo. A pequena cidade de Babinda, ao sul de Cairns, é notável por duas coisas. A primeira é seu nome, que, quando traduzida da língua aborígene local, significa montanha. Uma descrição apropriada para o vilarejo que vive à sombra dos picos mais altos de Queensland, o Monte Bartley e o Monte Ballender Hare. A segunda coisa pelo qual Babinda é conhecida é que ela é oficialmente a cidade mais chuvosa da Austrália, recebendo mais de 4.000 milímetros, o equivalente a cerca de 4 metros de chuva por ano. Essa combinação de terreno montanhoso com chuvas intensas resultou em inúmeras cachoeiras espetaculares e túneis subterrâneos, o que os faz ponto turístico, sendo visitados por milhares de pessoas todos os anos. A mais famosa dessas atrações é conhecida como Babinda Purse, as Rochas de Babinda. Segundo folhetos publicados pela Secretaria de Turismo da Austrália, esse local paradisíaco se formou quando 3 afluentes de correnteza rápida colidiram entre rochas gigantescas e criaram várias piscinas tranquilas e convidativas. Mas por trás dessas imagens dignas de cartões postais, existe uma explicação muito mais sombria para sua origem. Uma história que envolve um romance proibido e a morte trágica de 2 jovens amantes que ocorreu há muitos anos atrás. A lenda diz que muito antes da chegada da sociedade ocidental, a região era habitada pela tribo Iendeneg. Seu líder estava prometido em casamento a uma jovem chamada Olana, mas ao acordar certa manhã, descobriu que ela havia fugido durante a noite com um dos seus guerreiros, um homem chamado Daiga. Consumido pelo ciúme e ódio, o ancião reuniu seus melhores guerreiros e partiu em perseguição ao casal traidor. Ao final do dia, Olana e seu amante estavam encurralados pelos homens de seu líder, com o rio Babinda em suas costas. Sem saída, os amantes se entreolharam e, sem hesitar, se atiraram nas águas. Daiga desapareceu imediatamente nas profundezas e nunca mais voltou à superfície. Ao perceber que seu amado havia morrido, dizem que Olana soltou um grito tão alto que ecoou por todo o vale. Gritos que partiram rochas ao meio e transformaram as águas em um turbilhão violento. Em seguida, ela também desapareceu, engolida pelas correntezas. Após o desaparecimento de Olana, uma maldição teria caído sobre a tribo. Qualquer um de seus guerreiros que se aproximassem das águas sempre eram encontrados mortos tempos depois. Antes homens corajosos, agora se tornavam destroços humanos, dizendo que viam um rosto de Olana sob a superfície e que suas mãos frias e mortas arrastavam seus companheiros para as profundezas, como vingança pela perda de seu amado. Com o tempo, a lenda foi caindo em esquecimento, mas as mortes continuaram mesmo nos dias atuais. Na última seca, essas águas já tiraram a vida de mais de 30 pessoas. Mortes essas que foram reportadas, mas estima-se que sejam mais, em vista de ser um local afastado, e muitas pessoas podem ter desaparecido ao longo dos anos em suas águas. Alguns acreditam que o local é amaldiçoado, que ele emana um fascínio sobrenatural e que o espírito de Olana atrai jovens para as águas apenas para vê-los se afolgarem com uma força impiedosa. Por isso, o local ficou conhecido entre os moradores como Devil's Pool, a Piscina do Diabo. A primeira morte registrada ocorreu em 10 de junho de 1933. Um homem chamado Winter Bonden foi arrastado para um redemoinho na base de uma das cachoeiras de Babinda. O jornal local relatou os esforços infrutuosos das autoridades para encontrar o corpo desaparecido. Teorias dizem que ele teria sido sugado e ficado preso em alguns dos muitos túneis e fendas que existem nas profundezas do local. O mesmo jornal voltou a citar Babinda em novembro de 1940. Dessa vez o caso envolvia John Dominic. John era uma criança de apenas 8 anos. Ele teria sido puxado para debaixo da água, se afogando, apesar dos esforços desesperados dos pais e de quem estivesse por perto. A única misericórdia nesse caso foi o corpo da criança não ter ficado perdido nas profundezas escuras do local. Na última década, nadar ou praticar qualquer atividade nas águas foi oficialmente proibido devido à preocupante quantidade de mortes.
As plataformas de observação e os caminhos de acesso foram cercados com grades de proteção. No centro da plataforma principal, há uma placa memorial e uma inscrição curta, mas muito comovente. Ele veio para uma visita e ficou para sempre. Ela é dedicada a Pete McCann, de 24 anos. Ele morreu tragicamente ali no dia 22 de junho de 1979. Pete visitava as rochas de Babinda com alguns amigos. Parte do grupo decidiu escalar as formações rochosas que levavam ao topo das quedas de água. Durante a escalada, o jovem avistou um vão entre duas pedras e gritou para seus amigos observarem o seu salto. Entretanto, ele nunca chegou do outro lado. No meio do salto, seu corpo pareceu perder toda a força, despencando direto para a fenda estreita abaixo dele. O jovem sequer teve tempo de gritar antes de desaparecer nas águas espumantes. O alarme foi acionado rapidamente e equipes de resgate foram chamadas ao local. Mergulhadores tentaram recuperar seu corpo, mas as correntes fortes e turbulentas tornavam qualquer tentativa inviável. Foram necessárias 6 semanas até que mergulhadores com treinamento e equipamento apropriados conseguissem descer e recuperar os restos mortais do jovem. A placa ainda está lá quase 30 anos depois. Na manhã ensolarada de 30 de novembro de 2008, um grupo de 4 jovens chegou às rochas de Babinda, em busca de um dia de descanso e diversão. Entre eles estava James Bennett, um jovem de 23 anos da Tasmânia. James era subtenente da Marinha Australiana, servindo a bordo de um navio caça-mineiros, chamado HMS Norman. Depois de estacionarem seu carro, os homens caminharam para o local e viram algumas crianças nadando na borda das piscinas. Apesar das cercas de segurança e das placas de aviso, os homens ignoraram os alertas. Ver as crianças brincando na água os fez pensar que era seguro entrar também. Pularam as barreiras e seguiram caminhos estreitos entre as rochas de granito, até encontrarem uma linda piscina sob uma das plataformas de observação. Em poucos minutos, já estavam com seus trajes de banho e nadando na água azul profunda. Isso durou cerca de 10 minutos até que James Bennett levantou os braços no ar e soltou um grito em choque. Em seguida, desapareceu, sendo puxado direto para o fundo da água. Ele foi arrastado verticalmente no espaço de um batimento cardíaco, como se agarrado por uma força forte e poderosa. Os outros 3 homens inicialmente pensaram que ele estava apenas de brincadeira, mas a diversão momentânea logo se transformou em horror quando um par de mãos emergiu por apenas um instante, se batendo desesperadamente na tentativa de encontrar algo para se apoiar. Eles podiam ver claramente o contorno de James lutando e se batendo logo abaixo da água. Ele estava suspenso a poucos metros de profundidade, mas parecia incapaz de nadar para cima e romper a superfície apesar de seus esforços frenéticos para isso. Seus amigos imediatamente pularam para fora da água, arrancando galhos das árvores próximas e os enfiando onde haviam visto seu amigo pela última vez. Mas não adiantou. James agora havia desaparecido na escuridão. Outras mortes naquele ponto turístico também foram igualmente perturbadoras. Em um caso registrado, um jovem casal estava visitando o local no dia de uma tempestade. Eles estavam em uma passarela mais baixa e pediram a um salva-vidas voluntário para tirar uma foto deles juntos. Ele mal havia feito isso quando uma súbita onda de água da tempestade subiu e varreu a plataforma onde eles estavam. Ambos os turistas foram arrastados pelas águas turbulentas. O salva-vidas largou a câmera e imediatamente pulou para trás deles. Em seu esforço, conseguiu salvar a mulher, mas o namorado dela nunca mais reapareceu, sendo arrastado para o redemoinho em que haviam sido lançados. As inundações repentinas da tempestade também já fizeram outras muitas vítimas da região. Um turista coreano perdeu sua vida ali em 2018. Outra história infame descreve o que aconteceu com um estudante de um distrito vizinho quando sua turma visitou o local. O aluno de 15 anos era particularmente problemático e causou várias confusões durante o passeio, chegando até a chutar uma placa de advertência de madeira enquanto passava por ela. Instantes depois, ele escorregou em um trecho de lama molhada e caiu para a morte. Esses tipos de incidentes infelizes estão longe de serem comuns. Mortes relacionadas à água representam uma parcela significativa dos casos atendidos pelo Instituto Médico Legal todos os anos. Além das inundações e enxurradas, também há mortes em piscinas domésticas, afogamentos causados por ataques de crocodilos e até de tsunamis costeiros. Mas o volume e a semelhança dos incidentes em Babinda são difíceis de ignorar.
Para as testemunhas que estiveram presentes, e às vezes até para os familiares enlutados das vítimas, algo sinistro no que aconteceu ali, como se algo operasse fora das leis naturais estabelecidas. Assontando o local com sorte, como luna helada. Disse que em algumas ocasiões, essa força desconhecida deixou sua presença ser percebida. Fotografias tiradas após esses incidentes supostamente mostravam o rosto de uma mulher espiando por baixo da superfície da água. Já em outras imagens, os contornos fantasmagóricos das vítimas mal podiam ser distinguidos parados à beira da água. Além das 30 vítimas que se sabem terem morrido em Babinda nos últimos tempos, faleceram por afogamento, mas algumas nem sequer estavam na água, o que sugere ainda mais que algo sinistro está em ação. Pete McCann estava escalando rochas a 12 metros acima da superfície das piscinas, quando uma força invisível aparentemente o puxou do ar. O casal arrastado pela plataforma de observação e o adolescente rebelde que chutou a placa também foram lançados nas piscinas por circunstâncias completamente fora de seu controle. Os corpos dos afogados também parecem levar tempo demais para serem encontrados e recuperados, como se tivessem sido escondidos de propósito. Mergulhadores que entram nas piscinas de Babinda, em busca dos corpos, contam experiências muito incomuns. Um socorrista contou como uma dessas buscas subaquáticas durou 5 semanas. Quando finalmente localizaram o corpo do jovem nadador, não conseguiram de maneira nenhuma retirá-lo. Era como se a mesma força sobrenatural que o puxava para baixo e o prendera entre as pedras, agora se recusasse a soltá-lo, exercendo uma pressão esmagadora sobre o corpo e os homens que tentavam libertá-lo. Os mergulhadores passaram 2 dias cortando as madeiras e retirando pedras que seguravam o corpo, mas não obtiveram sucesso. Somente quando estavam se preparando para entrar na água novamente no 3º dia, é que o cadáver surgiu misteriosamente na superfície por conta própria. Parecia que qualquer força que o retinha havia finalmente cedido. Outros corpos foram encontrados girando loucamente em círculos debaixo d'água, como puxados por mãos invisíveis. Moradores e comerciantes locais contam essas histórias aos turistas e mochileiros curiosos, mas têm explicações mais concretas para as mortes. Toda a região está sobre um emaranhado de túneis e tubos vulcânicos esculpidos por antigas correntes de lava. Eles se combinam com correntes subaquáticas e redemoinhos que podem surgir e desaparecer repentinamente. Corpos que somem nas profundezas muitas vezes são sugados para dentro dessas cavernas e túneis subterrâneos, onde ficam presos por meses antes de retornarem à superfície. Em novembro de 2014, um homem local de 56 anos, chamado Morris, estava remando em um lago próximo quando caiu do bote inflável que estava. Morris não usava colete salva-vidas e as autoridades passaram os 26 dias seguintes procurando seu corpo sem sucesso. Até com o uso de pequenos submarinos. Seus restos mortais só reapareceram surpreendente 18 meses depois, em um estado incrivelmente bem preservado. A polícia local declarou que isso não era incomum, pois em certos pontos o fundo do lago chegava a 65 metros de profundidade. Nesse nível, com pouco oxigênio e sem predadores naturais, o corpo simplesmente repousava no lodo até que uma breve mudança na temperatura da água o empurrasse de volta à superfície. A piscina em que James Bennett morreu é especialmente conhecida por afogamentos, sendo apelidada de máquina de lavar devido a uma poderosa correnteza circular que gira logo abaixo da superfície tranquila. As bolhas produzidas por essa corrente reduzem significativamente a flutuabilidade natural da ar, o que faz com que qualquer coisa que seja sugada para dentro dela não consiga sair sem ajuda externa. Se você acredita que as mortes na piscina do diabo são causadas por uma força sobrenatural, ou se tudo não passa de uma combinação de fatores, incluindo uma sorte, é inegável que o local é assustador de forma antinatural. Parte disso se deve ao fato de que sua beleza serena esconde uma realidade muito mais sombria. Mesmo sem a presença de espíritos vingativos ou entidades paranormais destrutivas, a Austrália é um país que exige respeito de quem decide explorá-la. À medida que a humanidade continua a ocupar o planeta, restam poucos lugares selvagens para nos desafiar.
mas os desertos áridos da Terra da Cruz da Sorte permanecem em grande parte intocados. Talvez a tristeza extrema e a perda sentida por Olana e por todos que morreram em Babinda tenham de alguma forma se impregnado na própria paisagem, especialmente nas pedras ao redor da piscina, penetrando fundo nelas e amaldiçoando o local por desgraça para gerações futuras. Felizmente, desde a morte de James Bennett em 2008, a proibição de nadar ali impediu que novas mortes por afogamento fossem registradas. Mas quem sabe se o espírito da Devil's Pool ainda permanece observando e esperando o momento certo de atacar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não deixe de dar seu like para fortalecer o canal e deixe seu comentário. Teria coragem de se aventurar nas águas da Piscina do Diabo? Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.